Quando os primeiros raios do sol tocavam as colinas da Galileia, os lares humildes de pedra começavam a se agitar. O canto dos galos rompia o silêncio da madrugada e marcava o início de mais um dia. Ao longo da manhã, enquanto os homens se ocupavam com seus ofícios e as crianças ajudavam nas tarefas domésticas, as mulheres da casa preparavam a principal refeição do dia. A alimentação no tempo de Jesus era simples, mas suficiente. O pão era a base de tudo. Feito com cevada ou trigo, era amassado com água e sal, moldado em discos achatados e assado sobre pedras ou em fornos de barro. Jesus mesmo usaria o pão como símbolo sagrado, dizendo: "Eu sou o pão da vida." João 6,35, uma expressão profundamente conectada à realidade daquele povo. Além do pão, havia o azeite, considerado um presente da terra. Usado para cozinhar, ungir e até iluminar as casas com lamparinas, o azeite era extraído em prensas manuais, geralmente por famílias que possuíam algumas oliveiras. Era comum molhar o pão em azeite ou misturá-lo com ervas como isopo ou hortelã. Em algumas casas, as azeitonas eram armazenadas em potes de barro, salgadas para durar mais tempo e serviam como complemento proteico e calórico. Os legumes e grãos ocupavam lugar de destaque nas refeições. Lentilhas, feijões, grão de bico, cebolas, pepinos e alhos eram comuns nas hortas. A sopa de lentilhas, por exemplo, ficou famosa na Bíblia quando Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato dela. Gênesis 25:34. As ervas amargas também eram consumidas, especialmente em períodos religiosos como a Páscoa, simbolizando o sofrimento do Egito. Essas hortaliças cresciam em terraços ou pequenos quintais irrigados com baldes. As frutas forneciam energia e sabor aos dias quentes. Figos secos eram armazenados em bolsas de couro e comidos durante o trabalho. Tâmaras, romãs e uvas eram comuns em todas as classes sociais. Jesus frequentemente fazia referência a essas frutas em suas parábolas. Em Lucas 6:44, ele diz: "Não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças." As uvas, além de serem comida, eram usadas na produção de vinho, que era a parte central das festas e celebrações. O peixe era a principal proteína animal para quem vivia próximo ao mar da Galileia. Sardinhas, tilápias e outros peixes pequenos eram consumidos secos ou grelhados. O famoso episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, Mateus 14:17-21, mostra a importância desse alimento para o povo. Já a carne era mais rara, reservada para ocasiões especiais. Galinhas, pombos e, em raros momentos, cordeiros podiam ser abatidos, mas sempre com respeito aos rituais da lei de Moisés. Água era coletada em poços e armazenada em talhas. Muitas vezes era misturada com vinho para purificá-la. Leite de cabra também era consumido, assim como queijos frescos feitos em casa. O vinho, sempre diluído, acompanhava as refeições e era símbolo de alegria e bênção. Por isso, nas bodas de Caná, quando Jesus transformou água em vinho, João 2:1-11, o gesto foi mais do que um milagre. Foi a restauração da honra daquela casa. Sentar-se à mesa, ou melhor, ao chão em tapetes ao redor de uma bandeja, era um momento sagrado. Antes de comer, orava-se. Durante a refeição, compartilhava-se histórias, memórias e esperanças. O alimento, embora escasso para muitos, era celebrado como dádiva de Deus. Como está escrito no Salmo 104:14-15, "Fazes crescer a erva para o gado e as plantas para o serviço do homem, e o vinho que alegra o coração, o azeite que faz reluzir o rosto, e o pão que fortalece o coração do homem." Se esse tipo de conteúdo te inspira e te ensina algo novo, já aproveita para se inscrever no canal e escreve aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. É sempre interessante saber até onde essa mensagem está chegando. Agora, vamos voltar para o vídeo. As moradias na época de Jesus eram, acima de tudo, funcionais.
Feitas com materiais abundantes e simples da região, como pedras, barro, madeira e palha, elas refletiam a vida modesta da maioria do povo judeu. Na Galileia, especialmente em vilas como Nazaré e Cafarnaum, predominavam construções de pedra basáltica escura, com argamassa de lama e telhados planos cobertos por ramos e barro seco. Essas casas eram construídas lado a lado, formando uma malha estreita de vielas, onde as crianças brincavam, os vizinhos conversavam e os comerciantes passavam suas mercadorias de mão em mão. O interior das casas era composto geralmente por um único cômodo multifuncional. Ali se cozinhava, comia, dormia e vivia. À noite, até os animais menores, como cabras e ovelhas, eram trazidos para dentro, não apenas por segurança, mas para ajudar a aquecer o ambiente nas noites frias. Havia um segundo ambiente elevado, onde as pessoas dormiam sobre esteiras ou colchões de palha que podiam ser enrolados e guardados durante o dia. A simplicidade dessas moradias revelava o estilo de vida da época, uma existência comunitária, voltada para o essencial. O telhado plano era um espaço precioso na vida cotidiana. Era utilizado para secar roupas e alimentos, descansar ao entardecer e até orar ou conversar com Deus em silêncio debaixo das estrelas. Jesus se referiu a esse costume ao dizer: "O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o dos telhados." Mateus 10, 27. Um dos episódios mais conhecidos envolvendo esse espaço está em Marcos 2:4, quando amigos de um paralítico abriram o telhado da casa onde Jesus estava e desceram o doente por cordas. Tamanha era a fé que tinham em sua cura. Muitos telhados eram feitos com vigas de madeira, cobertas por galhos entrelaçados e argila batida, facilmente removíveis com ferramentas simples. Essa estrutura permitia que o calor escapasse e que as pessoas pudessem subir com certa facilidade. A escada para o telhado geralmente ficava na parte externa da casa. Durante os meses quentes, esse espaço era usado até mesmo como local de dormir. Assim, a vida se expandia da terra para o alto, da intimidade do lar para o contato com o céu, algo que tinha também um significado espiritual para os judeus. A hospitalidade era uma marca registrada do povo de Israel, e as casas estavam sempre abertas para parentes, vizinhos e até forasteiros. Havia o senso de que receber bem alguém era uma bênção, algo herdado da tradição dos patriarcas, como Abraão, que acolheu anjos sem saber. Hebreus 13:2. Por isso, mesmo que a casa fosse pequena, simples e sem luxo, sempre se dava um jeito de acomodar um visitante. Jesus frequentemente se hospedava em casas de amigos, como a de Maria, Marta e Lázaro em Betânia, mostrando que o lar era lugar de comunhão e não apenas de abrigo. As cidades maiores, como Jerusalém, tinham casas de pedra mais elaboradas, com cisternas internas, salas separadas e até pavimentos superiores. No entanto, a realidade da maioria da população era bem diferente. Os pobres viviam em habitações simples e os mendigos nem sempre tinham teto. Foi por isso que Jesus disse: "As raposas têm suas covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça." Mateus 8:20. Essa afirmação não era apenas sobre sua missão, mas também um reflexo da dura realidade de muitos que o seguiam. Entender onde e como as pessoas moravam na época de Jesus nos aproxima da atmosfera em que os evangelhos aconteceram. Nos ajuda a imaginar melhor o cenário de suas parábolas, a intimidade de seus encontros e o simbolismo de muitos de seus gestos. A casa, para aquele povo, era mais do que paredes. Era lugar de ensino, milagre e fé. Era onde Deus entrava pela porta com o visitante e onde o céu se revelava sobre o telhado de barro. Na época de Jesus, a sinagoga era muito mais do que um local de culto. Era o centro da vida espiritual, educacional e até comunitária dos judeus. Cada vila ou cidade, por menor que fosse, procurava ter sua própria sinagoga.
um espaço onde os homens se reuniam para orar, estudar a Torá e debater sobre a lei de Deus. Ela era o coração pulsante do judaísmo cotidiano, um símbolo da continuidade da fé, mesmo longe do Templo de Jerusalém. O culto era simples, mas profundo. Leitura das Escrituras, cânticos dos Salmos e interpretações dos textos sagrados. As sinagogas não tinham sacerdotes como no templo, mas sim líderes locais e mestres da lei, chamados de rabinos ou escribas. Esses homens dedicavam a vida ao estudo das Escrituras e ao ensino oral das tradições. Jesus, por exemplo, era frequentemente chamado de Rabi, mesmo não pertencendo à elite religiosa de Jerusalém. O Evangelho de Lucas relata: Jesus foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Lucas 4,16. Isso mostra que ele seguia a prática comum dos judeus piedosos e era respeitado o suficiente para ser convidado a ler os pergaminhos e interpretá-los publicamente. Durante a reunião na sinagoga, os pergaminhos sagrados eram retirados de um armário especial, o Aron HaKodesh, e abertos sobre uma mesa para a leitura em voz alta. Apenas homens participavam diretamente desse momento, com destaque para os mais experientes ou convidados ilustres. O texto era lido em hebraico e muitas vezes traduzido para o aramaico para que todos entendessem. Em seguida, o leitor ou outro mestre comentava o trecho. Era o momento em que a lei se encontrava com a vida prática do povo, onde as palavras de Moisés ganhavam voz e atualidade. O aprendizado das Escrituras começava ainda na infância. Os meninos, por volta dos 5 a 7 anos, eram enviados à sinagoga para aprender a ler e memorizar a Torá. O ensino era oral, baseado na repetição constante dos textos e no uso dos próprios pergaminhos como referência. A leitura era feita em voz alta, em grupo, e os rabinos incentivavam as crianças com comparações doces. Diziam que as palavras da Torá eram mais doces do que o mel. Salmo 119, 103. Já as meninas, infelizmente, não participavam dessa formação. Eram ensinadas em casa, voltadas à vida doméstica, embora muitas aprendessem observando as leituras feitas por seus pais ou irmãos. As sinagogas também serviam como tribunais locais, escolas e locais de reunião política e social. Quando alguém era expulso da sinagoga, como aconteceu com alguns seguidores de Jesus, isso significava isolamento completo da comunidade. João 9:22. Era um lugar de grande influência e autoridade. Foi em sinagogas que Jesus operou milagres, confrontou líderes religiosos e também ensinou multidões. Sua atuação nesse ambiente demonstra não apenas sua familiaridade com a estrutura judaica, mas também seu domínio sobre as Escrituras e a profundidade de seu ensino. A presença de Jesus nas sinagogas evidencia o respeito que ele tinha pela tradição judaica, ao mesmo tempo em que usava esse espaço para apresentar o reino de Deus. Ele lia os profetas, como Isaías, e os aplicava a si mesmo de maneira surpreendente. Quando afirmou diante de todos que a profecia se cumpria naquele momento, Lucas 4:21, causou comoção e escândalo. A sinagoga, portanto, não era apenas um espaço de oração, mas o palco de grandes revelações, questionamentos e encontros com a palavra viva. O comércio era uma das atividades mais vibrantes do cotidiano nas cidades da Judéia e da Galileia, especialmente nos centros urbanos como Jerusalém, Jericó, Nazaré e Cafarnaum. O ambiente das feiras era repleto de vozes, aromas, barulhos de animais e a constante movimentação de pessoas vindas de todas as partes. Nas praças, vendedores montavam tendas improvisadas ou dispunham seus produtos sobre panos no chão, formando um verdadeiro mosaico de cores e texturas. Era ali que se comprava de tudo: tecidos finos vindos da Síria, especiarias perfumadas do Oriente, cerâmicas artesanais, frutas frescas, azeite, vinho, utensílios domésticos e até animais para sacrifício.
Cada cidade tinha um dia específico da semana para o mercado principal. Mas em Jerusalém, especialmente nas proximidades do templo, o comércio era praticamente contínuo. Os arredores do templo se transformavam num grande centro de vendas religiosas, com cambistas, vendedores de pombas e cordeiros, o que gerou a conhecida indignação de Jesus. Em Mateus 21:12, lemos: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Aquilo era mais do que uma crítica à ganância. Era uma denúncia ao uso indevido de um lugar sagrado para fins lucrativos. No meio desse comércio pulsante, circulavam diversas moedas. O sistema monetário era complexo, já que envolvia moedas romanas, gregas e judaicas. As mais comuns eram os denários romanos, que representavam o salário de um trabalhador por um dia, e os dracmas gregos, frequentemente usados em ofertas e tributos. Havia também as moedas locais, como o meio shekel, utilizado para o pagamento do imposto do templo. Por causa dessa variedade, os cambistas se tornavam indispensáveis, fazendo a conversão entre os diferentes tipos de moeda com taxas muitas vezes abusivas. Daí a crítica de Jesus aos que lucravam com a fé do povo. Além do uso de moedas, o escambo, a troca direta de mercadorias, ainda era comum, sobretudo entre os camponeses e nas aldeias menores. Um agricultor podia trocar uma cesta de tâmaras por tecidos, azeite ou até por utensílios. Essa forma de comércio era especialmente prática onde as moedas romanas não circulavam com frequência. Mas nas grandes cidades, a economia monetária era dominante, especialmente porque os impostos cobrados pelos romanos exigiam pagamento em moeda oficial. A presença dos coletores de impostos era sentida em todos os lugares. Esses publicanos eram judeus contratados pelo Império Romano para arrecadar tributos do próprio povo, o que os tornava odiados e vistos como traidores. Mateus, um dos discípulos de Jesus, era publicano antes de ser chamado. Mateus 9:9. Os romanos fiscalizavam o comércio, mantinham soldados nas vias principais e garantiam que os impostos fossem recolhidos com rigor. A pressão fiscal era enorme. Havia tributos sobre a terra, sobre o pescado, sobre os produtos transportados em caravanas e até sobre a entrada nas cidades. Apesar do controle romano, o comércio permitia uma certa mobilidade social e criava uma rede de relações entre diferentes culturas. Era comum encontrar gregos, sírios, egípcios e romanos nos mercados, além dos judeus locais. Isso fazia dos centros comerciais verdadeiros pontos de encontro entre mundos distintos, um reflexo da diversidade presente no território dominado por Roma. Era nesses espaços que os pregadores como João Batista ou até mesmo Jesus encontravam ouvintes dispostos, atentos aos rumores do reino de Deus. A forma como as pessoas se vestiam na Judéia do primeiro século revelava não apenas seu status social, mas também crenças religiosas, valores culturais e o clima do deserto. A peça mais comum do vestuário era a túnica, uma veste básica de linho ou lã, geralmente sem costura, que ia dos ombros até os tornozelos. Para os homens, a túnica era mais curta, para as mulheres mais longa, sempre com um cinto ou faixa amarrada à cintura. Era uma roupa funcional, feita para suportar o calor durante o dia e oferecer algum abrigo contra o frio noturno. Por cima da túnica, usava-se um manto, uma espécie de capa grande e retangular, feita com tecido mais grosso, usado tanto para proteção contra o vento como para cobrir-se durante o sono, especialmente por viajantes ou peregrinos. Esse manto era valioso e muitas vezes era a única peça de maior custo que uma pessoa possuía. Em João 19:23, quando Jesus foi crucificado, os soldados perceberam o valor da sua túnica, pois era sem costura, tecida de alto a baixo. Por isso, ao invés de rasgá-la,
decidiram lançar sortes para ver quem ficaria com ela. Cobrir a cabeça era um costume amplamente praticado, especialmente entre as mulheres. O véu ou lenço representava modéstia, pureza e obediência à tradição judaica. As mulheres não apareciam em público sem esse tipo de cobertura, pois isso podia ser considerado um sinal de desonra. Já os homens usavam turbantes ou panos enrolados na cabeça, tanto por motivos práticos, proteger-se do sol forte, quanto simbólicos, reverência especialmente durante as orações. Nos pés, sandálias de couro eram o calçado padrão. Eram simples, presas por tiras que cruzavam o tornozelo e o peito do pé. Devido à poeira das estradas, era comum que os pés fossem lavados ao entrar em uma casa, uma prática de hospitalidade profundamente enraizada, como se vê na narrativa de Lucas 7,44, quando Jesus repreende o anfitrião fariseu por não ter oferecido água para lavar os pés. Além disso, era comum o uso de óleos perfumados, tanto para a higienização quanto para ungir visitantes. Uma mistura de cuidado pessoal com reverência espiritual. A distinção entre roupas masculinas e femininas existia, embora não fosse tão gritante quanto nos tempos modernos. As túnicas femininas tinham cores mais vivas, tecidos mais longos e podiam ser bordadas. Os homens, por sua vez, usavam túnicas de tons neutros e quase nunca adornadas. As mulheres também usavam faixas ornamentais, brincos, pulseiras e até sinetes ou anéis com inscrições. Já os homens carregavam bolsas de couro presas à cintura, onde guardavam moedas, documentos ou pequenos objetos. Apesar da simplicidade dos tecidos e da estrutura das roupas, o vestuário da época de Jesus carregava significados profundos. A maneira de se vestir estava entrelaçada com a identidade, a fé e o papel social de cada indivíduo. A roupa não era apenas proteção para o corpo, era linguagem para a alma, indicando humildade, honra, respeito e, às vezes, até autoridade espiritual. Em uma região árida como a Judéia, a água era mais do que um recurso. Era um verdadeiro tesouro. Não havia torneiras ou encanamentos. A maioria das famílias dependia de poços, cisternas ou fontes naturais para obter água, e isso definia o ritmo da vida cotidiana. Buscar água era uma tarefa geralmente atribuída às mulheres, que percorriam distâncias consideráveis com jarros sobre a cabeça, muitas vezes em silêncio e sob o sol escaldante. Em João 4,7 lemos: "Veio uma mulher de Samaria tirar água", um gesto aparentemente banal, mas que se tornou o ponto de partida para uma das conversas mais profundas de Jesus, revelando sua graça àqueles marginalizados pela sociedade. Mas a água não era usada apenas para matar a sede ou cozinhar. Ela tinha uma importância central nos rituais de purificação. A lei mosaica determinava que muitas situações exigiam lavagens cerimoniais, contato com mortos, fluxos corporais, doenças de pele ou até mesmo o simples retorno do mercado. Os judeus praticavam a imersão completa em tanques especiais chamados mikvahs, geralmente construídos próximo às sinagogas ou dentro das casas dos mais ricos. Esses banhos rituais simbolizavam um recomeço, uma limpeza não apenas física, mas espiritual, uma renovação da aliança com Deus. O mikvah exigia uma estrutura cuidadosa. Água corrente ou viva deveria alimentá-lo, seja de fontes, chuvas ou nascentes. Os mergulhos eram silenciosos e privados. Cada detalhe tinha intenção espiritual. Ao entrar e sair da água, a pessoa declarava-se apta para se aproximar do sagrado, seja para ir ao templo, estudar a Torá ou celebrar festas religiosas. Não era raro que homens mergulhassem antes do Shabat e mulheres após o período de impureza menstrual, conforme a lei. Além dos banhos religiosos, a higiene pessoal também fazia parte do cotidiano. O clima quente e poeirento exigia banhos frequentes, embora nem sempre completos, como no mikvah. Lavar as mãos antes das refeições era tradição obrigatória, especialmente entre os fariseus.
como vemos nas críticas que eles dirigiam aos discípulos de Jesus por não seguirem esses rituais. Marcos 7, 2, 5. Essa prática, embora simples, carregava um peso espiritual, pois tudo estava ligado à santidade. Comer com mãos impuras era sinal de desrespeito. Poços, por sua vez, eram locais de encontro, de trocas e, às vezes, de conflitos. Historicamente, alianças e casamentos começaram ali. Foi num poço que o servo de Abraão encontrou Rebeca para Isaque, Gênesis 24. E foi num poço que Jacó conheceu Raquel, Gênesis 29. Séculos depois, Jesus se sentaria no mesmo local para iniciar um novo tipo de aliança com a mulher samaritana. O poço não era apenas fonte de água, mas palco de revelações. Quando o sol se punha sobre as colinas da Judéia e da Galileia, a escuridão tomava conta rapidamente das vilas e campos. Não havia postes de luz, nem velas elétricas ou lanternas a pilha. A noite bíblica era de fato escura e muitas vezes silenciosamente ameaçadora. Para se proteger da escuridão, as famílias acendiam lamparinas de barro alimentadas com azeite, cujo pavio proporcionava uma chama tímida, mas essencial. Também se usavam tochas em ambientes externos. A iluminação era precária, o que fazia com que os habitantes organizassem seu tempo ao redor da luz do dia. Por isso, a parábola das 10 virgens em Mateus 25, 1. 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Traziam um simbolismo poderoso sobre vigilância, preparação e fé em meio à escuridão. A noite, contudo, não era apenas um período de descanso. Ela trazia riscos reais. Fora das casas, ladrões podiam se esconder entre as pedras dos caminhos, emboscando viajantes desprevenidos. Bandidos e salteadores eram um problema recorrente nas rotas entre cidades. Jesus mesmo cita esse perigo na parábola do bom samaritano, Lucas 10, 30. Além dos homens, havia também as feras, chacais, lobos e, em regiões mais afastadas, até ursos e leopardos, que ainda habitavam o território de Israel naquela época. Por isso, era raro sair à noite, a menos que fosse absolutamente necessário. No interior das casas, contudo, a noite era momento de comunhão. Sem distrações modernas, as famílias se reuniam ao redor da luz tremeluzente das lamparinas. Era tempo de descanso, mas também de aprendizado e devoção. Os pais contavam histórias, recitavam trechos das Escrituras e ensinavam aos filhos as tradições do povo de Israel. Cânticos eram entoados, orações murmuradas e, às vezes, longas conversas sobre Deus e a vida preenchiam aquele tempo íntimo. O Shabat, em especial, era marcado por essas reuniões, onde a paz da noite se tornava ainda mais evidente. A imagem dos pastores nos campos, no turno da noite, cuidando de seus rebanhos, é uma das mais comoventes do Novo Testamento. Em Lucas 2:8, lemos: Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Aqueles homens simples enfrentavam o frio e os perigos da escuridão para proteger suas ovelhas. E foi justamente a eles que os anjos apareceram para anunciar o nascimento do Salvador. A escuridão, que representava o medo e a solidão, foi rompida pela glória celestial. A presença da escuridão também carregava simbolismo espiritual. Ela era vista como a ausência da luz de Deus, como nos Salmos que clamam para que o Senhor ilumine o caminho do justo. Por isso, a ideia de que Jesus é a luz do mundo, João 8:12, carregava uma força poderosa. Ele era a presença divina, rompendo a escuridão da ignorância, do medo e do pecado. No cotidiano, cuidar do pavio da lamparina, ter óleo suficiente e vigiar durante a noite se tornaram práticas que apontavam para realidades maiores da fé. A chegada da noite, com seus sons abafados, seu céu estrelado e seus perigos ocultos, era tanto um lembrete da fragilidade humana
quanto um convite à intimidade com Deus. E na simplicidade de uma casa iluminada pelo azeite, muitas sementes de fé foram plantadas no coração do povo. Conhecer o modo como as pessoas viviam, comiam, celebravam, trabalhavam e descansavam nos faz enxergar que Deus se manifestou em meio à simplicidade do cotidiano. Jesus caminhou entre casas modestas, tocou corações em poços esquecidos, repartiu pão com os pobres e falou da eternidade à luz de lamparinas. Sua verdade não veio envolta em pompas, mas em humanidade. E é justamente nessa humanidade que ele nos encontra hoje, em nossas rotinas, nossas lutas, nossas noites silenciosas. A palavra de Deus é viva, e quando a lemos com olhos atentos à cultura, ao contexto e aos símbolos da época, ela não apenas informa, mas transforma. Porque não estamos apenas estudando uma história antiga, estamos reencontrando o caminho da vida. O conhecimento profundo das Escrituras não é apenas para os estudiosos, mas para todo aquele que deseja caminhar mais perto de Jesus e compreender o coração de Deus revelado em cada versículo. Que este conteúdo desperte em você não apenas curiosidade histórica, mas sede espiritual. Que cada detalhe sirva como um lembrete de que a fé cristã é enraizada na realidade e regada pela esperança. E que, ao entender melhor como viviam os que caminharam com Cristo, você também se sinta chamado a viver com mais propósito, mais gratidão e mais fé. E se você quer continuar descobrindo verdades ocultas das Escrituras, aquelas que quase ninguém está contando, se inscreva agora no canal e ative as notificações. E mais, torne-se um membro do canal. Lá você terá acesso antecipado a conteúdos exclusivos, estudos mais profundos e revelações que vão além do que mostramos aqui. Seja parte de uma comunidade que busca a verdade sem filtros e sem medo.